Boa noite, pessoal. Então, hoje estamos aqui com o Beto, tá? Meu nome é Tatiane, eu sou presidente atual da Escola Waldorf Iguaí. Estive fazendo um curso com o Beto este ano e várias dúvidas que eu tinha foram muito bem esclarecidas e vendo, né, que muitas das minhas dúvidas eu escuto de amigos, da comunidade, fora da comunidade, em outras escolas Waldorfs. E aí eu tive a ideia de convidá-lo para essa palestra hoje para a escola, né, Guaí, e ele muito gentilmente deixou abrir para outras escolas, né, para que outras pessoas pudessem estar aqui hoje ouvindo e esclarecendo muitas dúvidas também. O Beto, ele atua há mais de 20 anos com desenvolvimento humano e organizacional. E já o contato dele com a pedagogia Waldorf vai além desses 20 anos. Ele vai conseguir aí falar um pouquinho mais da experiência dele e trocar com a gente. Obrigado, Beto, Tatiane. Obrigado. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Como a Tatiane falou, já tenho contato com a Escola Waldorf há muitos anos. E para mim é uma enorme satisfação poder falar com pessoas de Escola Waldorf. Eu acho o movimento das escolas Waldorf muito importante, né? Fundamental para o mundo. A pedagogia Waldorf é super importante. Meu filho foi aluno Waldorf desde o jardim de infância até terminar o ensino médio. E minha esposa foi professora Waldorf por muito tempo até se aposentar, agora é tutora. Então, sou ligado à pedagogia Waldorf já tem mais de 30 anos. E esse tema da desmembração social é muito importante, né? Porque é um tema muito falado nas escolas ultimamente, cada vez mais, mas se fala muito, mas muita gente tem dúvida, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre exatamente como é, né? Como é que se aplica isso na escola e tudo mais. Bom, eu fiz várias formações dentro da antroposofia, né? Meu trabalho como consultor, né, a gente chama na antroposofia de pedagogia social ou ecologia social, que eu trabalho com adultos, com grupos, né, com desenvolvimento humano e de organizações. Eu trabalho né, nessa área já tem também uns 30 anos. E a gente trabalha, então, né, na pedagogia social, eu trabalho com grupos, com organizações, com escolas, empresas, né, já tem muito tempo como consultor, dando cursos, treinamentos, né, e consultoria. E esse tema da trimembração do organismo social, ele sempre foi comentado e falado, né, dentro no âmbito das instituições antroposóficas, mas eu percebo que nos últimos tempos ganhou ficou mais em evidência, né, nos últimos, sei lá, nos últimos 20 anos, vai, já tem bom tempo, começou a se falar mais e mais e mais, e surgiu muito também essa ideia de levar esse olhar da desmembração social para a gestão das escolas, né? E aí tem muitas dúvidas e muitas questões, muita dificuldade, muito desafio dentro disso. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá bom? Então, uma das formações que eu fiz no âmbito da antroposofia é sobre desmembração social. Eu morei em 95 e 96, já tem 30 anos, eu morei um ano na Inglaterra, e um dos cursos que eu fiz lá foi sobre desmembração social, né? Então eu trabalho com esse tema já tem muitos anos. E eu sou, né, como eu falei, né, trabalho em consultoria há muito tempo, e tem a minha empresa, chama Coolaborar, com dois Os, chama Colaborar, Autonomia e Colaboração. Então, nosso foco é trabalhar com gestão colaborativa, ajudando as organizações a trabalharem de forma mais colaborativa e também com mais autonomia, com as pessoas, né, tendo mais autonomia. Tá? Muito bem. Então, eu vou pedir, já que tem muita gente aqui, imagino que tenha muita gente da Guaí e pessoas também de outras escolas, né? Então, eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat, vai colocando, eu vou falando, tá? Mas já vou começando o assunto aqui, mas coloquem no chat o seu nome e a sua escola, tá? Só o nome e a escola. Só pra gente... Ah, e põe a cidade também, que às vezes tem o nome da escola e ninguém sabe onde fica, né? O nome da escola e em que cidade fica, cidade e estado onde fica, tá? Escreva no chat, por favor, para a gente ter uma ideia da diversidade de pessoas e escolas que nós temos aqui hoje, tá bom? Então vamos escrevendo aí e depois eu dou uma lida aqui, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para já começar a falar um pouco do assunto, mas vai escrevendo aí no chat, tá? O nosso tema é esse, né? Desmembração social nas escolas Waldorf.
uma visão geral. E a colaborar essa minha empresa de consultoria, a gente trabalha com esse lema, por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos. Se a gente olhar para a escola, a gente podia falar, né? Por uma escola mais colaborativa, com indivíduos mais autônomos também. Então, eu queria começar com um verso do Steiner, que tem a ver com esse olhar trimembrado para o ser humano, que é assim: no coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze. Eis o ser humano. Né? Então, esse olhar trimembrado do ser humano tem essa, né, ele está falando de três aspectos, né? Coração, cabeça e membros, e está falando do sentir, pensar e querer, mas ele vai tecendo, né, vamos dizer assim, com esses verbos de tecer, luzir e vigorar, né? Então, eu acho interessante esse verso que ele mostra que a trimembração não é uma tripartição, não é separar três aspectos. Cabeça, coração, os membros não estão separados. Eles são parte de um organismo único, né? Que é o ser humano. Então, a trimembração social também tem a ver com isso, né? Não são três áreas assim, repartidas, né? Então, a sociedade, que o Steiner percebeu que a sociedade é um organismo único que se manifesta de forma trimembrada, assim como o ser humano, né? O indivíduo Chat humano. promover a reunião, tá? Opa, fechar aí, deixa eu fechar aqui a câmera, a coisa só para, se tiver, ô Tatiane, se você puder ver se alguém com, né, se você como anfitriã, você pode passar o mouse em cima e desativar o áudio, tá? Se alguém esqueceu ligar, tá bom? Beleza, então vamos voltar lá para a apresentação, tá? Opa, perdi aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Não. Eu perdi o zoom, deu umas perdidas aqui no negócio. Espera aí, gente. Deixa eu tirar daqui. Eu fui olhar, fui voltar para cá. Ah, tá. No zoom, quando está em modo de apresentação, ele não mostra. Tem que abrir assim para depois abrir. Pronto. Né, então, esse verso tem a ver com isso. É, e eu pensei em começar trazendo um olhar para a escola como um organismo social vivo. O Steiner enfatiza muito isso quando ele fala, né, quando ele falava lá na época dele para o pessoal das escolas Waldorf, né? Então ele fundou a primeira escola Waldorf em 1919, né, na Alemanha, em Stuttgart. Mas depois surgiram, foram criadas escolas Waldorf também, uma na Inglaterra, uma na Holanda, uma na Suíça, e ele percorria essas escolas, né, nesses quatro países, para dar orientação até ele morrer, né, até 1925. E esse período, então, né, que ele deu palestras sobre pedagogia Waldorf, visitou escolas, orientou as pessoas das escolas, ele, né, tem um livrinho chamado Academias Republicanas, que é bem interessante. Então, o autor, ele trouxe várias falas do Steiner sobre esse aspecto, esse olhar para a gestão das escolas Waldorf, né? Então, já vou falar uma coisa adiantado aqui. É muito interessante esse livrinho, chama Academias Republicanas. Eu recomendo vocês comprarem. Vende no site da Federação. Deve vender também no site da, da Livraria Antroposófica. E esse livrinho, ele traz essa, né, essas conversas do Steiner, né, essas falas do Steiner sobre como a escola podia se organizar internamente. E foi no momento que ele estava falando muito da trimembração social, né? Em 1919, o Steiner percorreu a Europa inteira falando muito sobre trimembração social. Ficou o ano inteiro, deu muitas palestras sobre, escreveu um livro sobre trimembração social e fundou a primeira escola nesse impulso também da trimembração social, em 1919. Surgiram essas outras escolas, ele percorria essas escolas, dava apoio a essas escolas. E em nenhum momento ele falou, ele falava sobre como se organizar, e em nenhum momento ele falou que as escolas tinham que se organizar de forma trimembrada, né? Então isso é bem interessante, já é um indício, né? Assim, de que será que essa coisa, essa visão que se fala hoje, né, que a gestão da escola volta tem que ser trimembrada por causa da trimembração social, será que faz sentido? O Steiner nunca falou isso, né? E ele estava falando bastante da trimembração social em vários lugares, e nas escolas não falava que tinha. Ele falava sobre a gestão, né? Como se organizar internamente. Não falava assim, ah, tem que aplicar a trimeração aqui, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, daqui a um pouco mais para frente. Bom, então, mas nesse livrinho aqui também da Academia dos Republicanos, nessas falas com os professores,
ele traz sempre isso, que a escola é um organismo social vivo. E a gente tem como referência o ser humano quadrimembrado, né, do ponto de vista da antroposofia. O ser humano ele é um ser bem complexo, obviamente, e ele se apresenta de forma quadrimembrada, né? E, e a gente também pode fazer uma analogia de uma organização qualquer, né? Uma escola, por exemplo. Uma organização, o Steiner falava que a escola é um organismo vivo. Então, o que que significa ser um organismo, né? Um organismo é uma escola, então é um organismo social, né? Não é um indivíduo, uma pessoa, é um organismo social, é um coletivo, né? Um organismo coletivo. E que é vivo, ou seja, as coisas estão vivas ali dentro, acontecendo todo o tempo. E como que a gente pode olhar para essa vida da escola, né? Dá para fazer um paralelo com esse olhar quadrimembrado do ser humano. Então, a escola, a gente pode perceber que a escola tem uma identidade similar ao eu humano, né? Uma identidade, um propósito, que é aquilo que nos dá o propósito comum da escola, né? Seus princípios, seus ideais, é isso que nos dá essa motivação, entusiasmo para atuar na escola. A gente se conecta, né? O propósito nos conecta, nos nutre, nos motiva, né? Nos entusiasma. Então a gente se conecta para um propósito comum com entusiasmo. É o fogo, né? A luz e o calor, né? Porque o propósito traz luz, ilumina, com os princípios, os fundamentos antroposóficos, por exemplo, nas escolas Waldorf, e com o entusiasmo, o calor do entusiasmo, né? De trabalhar de uma coisa tão bonita como né? Como são esses princípios da pedagogia Waldorf. E esses princípios, eles são levados para a prática por pessoas, né? Essa identidade, ela é, né, trazida para a realidade através das pessoas. E através das pessoas se relacionando entre elas, né? Que é esse âmbito das relações, né? Que seria o equivalente no ser humano a esse âmbito anímico, né? Esse anímico, astral do ser humano, das emoções, né? Então, da mesma forma, esse âmbito das relações. Se esse âmbito da identidade tem a ver com fogo, o âmbito das relações tem a ver com ar. Porque as relações entre as pessoas nós não vemos, nós sabemos que elas existem, né? Mas a gente não vê a relação. Se eu vejo uma pessoa conversando com outra, eu escuto as duas pessoas falando, eu vejo as duas pessoas perto uma da outra, mas eu não vejo a relação em si. Mas eu sei que existe uma relação ali, né? E é como o ar, né? Permeia tudo. As relações permeiam, né? Vivem entre as pessoas. Isso é um aspecto invisível, mas fundamental, né? Para os seres humanos, né? Assim como o ar. E para que as pessoas, então, coloquem esse propósito, esses princípios em prática, que as pessoas se relacionam entre si e atuam através de processos vivos, né? Processos que acontecem no tempo. Então, os processos têm uma similaridade com o nosso corpo vital, né? Nosso corpo etérico vital, porque é onde está, né? Onde a gente vê a vida. É porque os processos são fluxo, movimento, como a água, né? Então, tem a ver com o elemento água está sempre fluindo, né? A água é vida, né? É movimento, né? Assim como os processos. Se a gente chega numa escola, não tem ninguém na escola, a escola está fechada, a gente só vê o esqueleto, né? Só vê os prédios, os móveis e tudo mais. Quando as pessoas começam a chegar e executar os processos da escola, né? Essa da aula, uma reunião, a gente vê a vida acontecendo. Então, o processo tem a ver com a vida, o âmbito da vida. E os recursos, né? Então, a escola, ela se concretiza na realidade em recursos materiais, né? Ela se materializa, se encarna em uma estrutura física mesmo, de prédios e carteiras e tudo mais, né? Os recursos financeiros e tudo mais. Então a escola tem esses quatro âmbitos, assim como o ser humano. E nesse livrinho também das academias republicanas, o Steiner, né, o autor do livro mostra que o Steiner enfatiza para o pessoal dessas primeiras escolas que um organismo vivo tem um centro que é o coração, né? Assim como o ser humano tem um coração pulsante, ele traz então qual que é o coração da escola Waldorf, desse organismo vivo que é uma escola Waldorf? O coração, segundo Steiner, é o colegiado de professores. Então ele traz o colegiado de professores como o coração do organismo vivo da escola. Então ele diz o seguinte, que as reuniões, né, geralmente os professores fazem reuniões na quinta-feira à tarde, essas reuniões do colegiado de professores, ele falou que ali é um momento em que tudo que vive na escola chega lá. Os professores, então, tomam consciência do que acontece no todo e, a partir daí, vão para a sala de aula levando essa consciência do todo para o seu trabalho, né? E cada um no seu trabalho individualmente. Então, é um movimento de coração, de pulsar, né? O que vive na escola.
Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Peraí, gente. Nós estamos com algumas questões operacionais, né? Mas é isso, né? Então, os, essa reunião de professores tem a ver com isso. É um momento onde se toma consciência de tudo que vive na escola, do todo. E depois cada professor leva essa consciência, cada um para o seu trabalho, né, na sua sala de aula. Então, tem essa imagem, né, do coração, do colegiado de professores como coração. E se isso é o coração, né, como é que a escola se estrutura, né, em termos de grupos que existem na escola? Então, claro, no centro de tudo estão as crianças e os jovens, né? As crianças e os jovens são, todos os esforços, tudo que se faz na escola deve estar voltado para propiciar o melhor possível o desenvolvimento dessas crianças e jovens, né? Então, está no centro. E quem atua diretamente no desenvolvimento dessas crianças e jovens na escola são os professores, né? Claro, as crianças têm as famílias, né, que trazem as crianças para a escola, então as famílias que identificam uma necessidade, né, que buscam uma escola Waldorf para os seus filhos, e quem atua. Então, as famílias também educam, obviamente, né, os filhos, sem dúvida nenhuma, né, são os principais educadores, mas dentro da escola, quem faz o papel pedagógico no dia a dia na sala de aula são os professores, né? Então, os professores com seus alunos nas salas de aula, isso é o cerne, né, o processo cerne. Quando a gente olha para qualquer organização, toda organização, se a gente olha para esse âmbito dos processos, que eu falei onde está a vida das organizações, toda organização tem diversos processos que acontecem no dia a dia, né, que acontecem no tempo. Mas tem alguns processos que fazem parte de uma sequência de processos principais. Os processos principais são os processos que levam diretamente ao atendimento dos clientes ou beneficiários, né? No caso da escola, dos alunos, das crianças e dos jovens. Então, o processo que é totalmente voltado para o atendimento das necessidades de desenvolvimento das crianças e dos jovens é o processo da sala de aula, são as aulas, né? Então, esse é o processo cerne de uma escola Waldorf. Todos os outros diversos, dezenas de outros processos que existem na escola, são processos de apoio, são processos que existem para apoiar, né, esse processo principal. Então, os professores no processo principal, eles estão conectados às necessidades de desenvolvimento das crianças e dos jovens. Todos os outros processos de apoio, eles deveriam estar conectados às necessidades que surgem do processo principal. Então, o que que é necessário a gente prover na escola para que as aulas aconteçam da melhor maneira possível, né? Então, se eu sou um pai da escola, puxa, eu quero que meu filho tenha a melhor educação possível nessa escola. É isso que eu busco na escola, né? Eu levo meu filho para a escola, pago mensalidade, né? É isso que eu busco. Então, a aula tem que ser a melhor possível, né? Então, o que que nós temos que prover para que a aula possa acontecer da melhor maneira possível? Então, os diversos processos de apoio cuidam disso, né? Então, os processos de apoio, tem várias áreas de apoio. Então, tem a parte de manutenção, segurança, administrativo, financeiro, secretaria escolar, várias coisas, né? Vários processos que acontecem. Então, tem algumas áreas de apoio que executam esses diversos processos para darem apoio ao processo principal. E, em paralelo a isso, tem comissões, né? Então, tem áreas com pessoas contratadas, né? Profissionais contratados dentro da escola, das áreas administrativas, de manutenção e tudo mais. Mas também tem comissões de pessoas que atuam voluntariamente para também executarem processos de apoio, né? Então, tem festas, eventos, divulgação da escola, comunicação, tem vários processos. Então, comissão de saúde, segurança, meio ambiente, né? Tem comissão financeira, tem várias comissões geralmente nas escolas Waldorf, também existem para dar apoio para que as aulas aconteçam da melhor maneira possível. Então, todas as comissões e áreas de apoio deveriam estar voltadas para olhar o seguinte: o que que surge de necessidade, né, da atuação dos professores na sala de aula? Então, o que que é necessário, o que que nós precisamos prover para que essas aulas aconteçam da melhor maneira possível, né? Aí, cada um na sua área vai atuar para prover essas necessidades, atender essas necessidades. E aí vem essa pergunta, né? Tá, antes disso, eu queria fazer um comentário que na Escola Guaí, a Tatiane, como ela comentou, né, ela fez o curso comigo esse ano de gestão colaborativa, e ela pediu para eu ajudar na Escola Guaí com esse processo também das comissões, né? Há uma intenção de começar uma reestruturação das comissões na escola,
Então ela me pediu para ajudar como consultor. Então a gente ainda vai ver quando que vai começar esse processo. Mas então esse papel das comissões é fundamental, né, para dar esse apoio para que a escola funcione bem, né? Então como que a gente organiza as comissões, né? A gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais para frente, mas é um aspecto muito importante, né? Como que a gente organiza as comissões para que de fato elas possam cumprir seu papel, né, nesse apoio ao processo principal da escola, né? E aí, gente, olhando para isso, né, para esses diversos grupos dentro da escola, vem uma pergunta: então, como é que a gente organiza isso, né? Como é que a gente pode se organizar de uma maneira inteligente para a gente dar conta dos nossos desafios e cumprir o nosso objetivo, né? A escola possa cumprir seu propósito. Então, como a gente se organiza, como a gente se estrutura no aspecto da gestão, da governança, né? Então, é, então, essa é uma pergunta, né? A questão da estrutura de gestão, a governança. Como é que a gente se organiza para isso? Que forma de gestão melhor sustenta a vida, os processos da escola? Muitas vezes a gente tem uma ideia abstrata do modelo de gestão que a gente quer implementar na realidade, né? Mas a escola como a gente falou no começo, é um organismo vivo. Então, não se trata de a gente querer pegar uma ideia abstrata e tentar encaixar na realidade da escola, mas o que se trata de olhar para o que que a realidade da escola pede como estrutura, né? Então, é que nem um leito do o rio, né? A água vai formando o leito, né? Claro, existe água canalizada, né? Nós seres humanos canalizamos, fazemos estruturas artificiais para conduzir a água, mas existem muitos estudos que mostram essa vitalidade da água e mostram que esses canais que os seres humanos constroem, que são rígidos, a água fica com menos vitalidade, perde muito a vitalidade. Então, a água, na natureza, ela encontra o seu caminho. O leito se forma a partir da própria atividade da água, do próprio processo vivo da água, né? Então, esse é um jeito, né, um olhar orgânico para, para a realidade, né? Então, qual é a melhor estrutura que nós precisamos criar para sustentar esse processo vivo da escola? Então, esses processos pedem que tipo de estrutura? Que seja flexível, que a gente possa ajustar para que da melhor maneira possível conduza o processo e os processos mudam a todo momento, né? Então essa estrutura de gestão tem que ser flexível, né, e conectada com a realidade o tempo todo, né? Então essa pergunta é importante. Que forma, que estrutura melhor sustenta a vida, os processos na escola? Aí vem essa pergunta: existe então uma estrutura única adequada, né? Claro que não, porque a vida de cada escola é diferente, né? Claro que tem muita similaridade, né? O propósito é muito parecido, né? Então tem né, os fundamentos da pedagogia Waldorf, né? As escolas compartilham isso entre si. Então tem muita coisa parecida, mas não são iguais as escolas, né? Tem realidades diferentes, são em cidades diferentes, estados diferentes, bairros diferentes, países diferentes, com pessoas diferentes, né? Com situações financeiras diferentes, né? Em momentos também, né, tem escolas mais antigas, escolas mais jovens, né? Então, isso faz variar muito como se dá a vida da escola. Então, a estrutura tem que estar adequada à vida daquela escola, naquele local, naquele momento, né? Então, claro que a estrutura de uma escola comparada com a outra não vai ser muito diferente, mas também não é uma única estrutura que é adequada para todas, né? E aí vem essa pergunta que eu comentei antes, né? Será que então tem que ser o tripé, uma gestão trimembrada, né? Então, essa pergunta é importante. Muitas vezes eu ouço isso, né? Mas a escola tem que ser, a gestão tem que ser trimembrada. Eu falo, mas por quê? Ah, por causa da trimembração social. Então, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, né? Mas, assim, como eu falei antes, né? A trimembração social não prescreve uma gestão trimembrada. O Steiner não prescreveu, não disse que tem que ser assim, né? Isso alguém um dia achou que tinha que ser assim, e isso acabou pegando, né, em muitas escolas. Eu vejo que isso hoje em dia é uma coisa muito arraigada em muitas escolas, de que tem que ter um tripé. Não tem que ter aquilo que é necessário para que, né, o que que é mais adequado para a realidade de uma determinada escola, né? Podem ser duas instâncias, três, quatro, cinco, quantas forem necessárias para atender ele. Podem ser três também, mas não é que tem que ser três por causa da trimembração social. Então já vamos falar mais disso, né? E então para entrar na trimembração social, eu vou fechar aqui, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Onde nós encontramos o 3 na vida? O que que na vida se expressa como 3? Quem quiser pode escrever no chat ou pode falar, abrir o microfone e falar. Coisas que aparecem como 3.
Escrevam aí no chat ou falem. Fala aí, gente. O que que se expressa como três? Família, família, O que que tem a família, Cláudia? Diga. mamãe, papai e filha. Então, por exemplo, né? No caso de uma família que tem um pai e uma mãe, tem né? Nascem os filhos. Passado, presente e futuro, não é? O que mais? Tá fácil, gente. Tem muita coisa com três. Corpo, alma, espírito. Corpo, alma e espírito. Ah, alguém escreveu aqui cabeça, tronco e membros, né? Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Alguém colocou aqui Pai, Filho e Espírito Santo, né? Trevo, deve ser trevo de três folhas, né? Imagino eu. No caso dos quatro elementos, são quatro, não são três, né? Escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. Nascer, viver e morrer, né? Boa. Então tem várias coisas que aparecem como três, né? Manhã, tarde e noite, né? Muitas coisas assim. Já falaram também, cabeça, tronco e membros, já falam pensar, sentir e querer, né? Tem várias coisas. Então, ó, começo, meio e fim, né? Os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Muitas coisas que aparecem como três têm a ver, aparecem da seguinte maneira. Muitas vezes são dois polos e tem um terceiro elemento que faz a ponte entre esses dois polos, né? Ó, então, por exemplo, a Ana Luísa colocou passado, presente e futuro. Então, o passado e o futuro são dois polos diferentes. O presente faz uma conexão, faz uma ponte, né? Começo, meio e fim também. O começo e o fim são dois polos, o meio faz a ponte. Cabeça, tronco e membros também. A cabeça está num extremo, os membros estão no outro, o tronco faz uma ponte, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, a gente fala disso daqui a pouco, né? Então, geralmente, o que se expressa como três na vida, ego, id, superego, uau. Então, muitas vezes o que aparece como três na vida tem essa característica de dois polos e um terceiro elemento que conecta, que faz a ponte. Então, vamos voltar lá aqui para a apresentação. Mas valeu, boas contribuições aí, todo mundo. Então, vamos falar disso, a natureza trimembrada da sociedade. Então, como a gente vai olhar para esse três também na sociedade, né, nas relações sociais, na vida social. Então, tem, geralmente, como eu falei, tem algo que se expressa de forma polar, né? Tem, o um é a unidade, o dois tem a ver com uma polaridade, e o três tem a ver com a integração entre dois polos, né? Então, aspectos trimembrados geralmente têm a ver com isso. São algo que era uno, que se desenvolveu numa polaridade, que surgiu uma ponte que conecta. Então, tem esse movimento. Ou seja, é um aspecto arquetípico, né? Essa questão, a trimembração é um arquétipo que a gente encontra na natureza e encontra também na vida social. Então, o que que é um arquétipo e o que que é um modelo, né? Então, muitas vezes a gente olha, quando a gente olha assim, então temos que trimembrar a gestão, tem que ter um tripé. A gente está olhando muito mais como um modelo, né? Um modelo que eu vou pegar e vou colocar na realidade. Mas a trimembração social, o seu olhar trimembrado para a vida, para o ser humano, para a vida social, não é um modelo que nós criamos. O Steiner não criou, o Steiner não inventou a trimembração social. O Steiner percebeu que as relações sociais acontecem de forma trimembrada. É um arquétipo, algo que se expressa na realidade. Não é uma invenção do Steiner. Assim como ele também não inventou que o ser humano é trimembrado, né? Não foi ele que criou o ser humano. Mas ele percebeu que nós também nos apresentamos de forma trimembrada, né? Então, o modelo é isso, né? Algo que nós criamos intencionalmente, né? E para aplicar, né, como padrão em diversas situações, modelo de estatuto, modelo de gestão, né? Agora, um arquétipo é algo que se expressa na realidade e que podemos reconhecer como padrão universal. Então, não é que a gente criou, que o Steiner criou a trimembração social, ele percebeu que a vida social se expressa de forma trimembrada. Ele percebeu um padrão universal, que em todas as relações sociais ele percebeu que todas as relações sociais se expressam assim, com essa forma trimembrada, né? Então, alguns exemplos na planta primordial do Goethe, arquétipo da jornada do herói e tudo mais. Então, tem alguns arquétipos que a gente reconhece na realidade, a gente percebe que isso é um padrão universal, que isso acontece em vários lugares, né?
Então, a trimembração social tem muito mais a ver com isso, né, com arquétipo do que com modelo. Agora, para entrar um pouco mais nisso, né, dessa questão da trimembração social aplicada como gestão nas organizações, eu falei para vocês que eu trabalho, né, no meu trabalho, dentro da antroposofia, esse trabalho que eu faço chama-se ecologia social ou pedagogia social. E a pessoa que criou esse trabalho, né, com base na antroposofia, foi o Bernard Liverhood, não foi o Steiner. Quando o Steiner morreu, não existia ainda a pedagogia social, a ecologia social, né? O Liverhood era um médico, psiquiatra, antroposófico holandês, e ele criou instituições que eles chamavam lá de pedagogia terapêutica, né? Pedagogia curativa, pedagogia terapêutica para pessoas com necessidade, com deficiência, né? Lá na Holanda. E ele administrou, então, uma instituição assim e tinha muito sucesso, teve muito sucesso, e começaram a chamá-lo para ajudar em outras organizações, na estrutura da organização, na gestão. E ele acabou, então, se tornando um consultor, criou o primeiro instituto de pedagogia social no mundo, que foi o NPI lá na Holanda, na década de 50, 60. E ele, então, ele é o pai dessa pedagogia social. E ele tem esse livro aqui, Estruturação Social na Pedagogia Terapia. Tem alguns livros do Liverhood em português que ele publicou, que ele escreveu. E esse aqui, Estruturação Social, é um livreto, na verdade, datilografado, não tem isso publicado, editado por uma livraria. Tem essa versão em português que é datilografada. É, Isso aqui são palestras que ele deu em 1971, num encontro de instituições de pedagogia terapêutica na Holanda. E aí, fizeram essa pergunta. Ele estava falando sobre gestão, né? Sobre gestão dessas organizações, uma gestão colaborativa, também com base em autonomia e colaboração. E aí perguntaram para ele, mas e a trimembração, né? A gente não pode aplicar aqui também na gestão? Então eu vou trazer para vocês aqui o que ele está escrito, né, que ele falou nessa palestra que está nesse nesse texto aí. O próprio Liverhood não teve contato direto com o Steiner. Quando ele se formou em medicina antroposófica, foi mais ou menos na época que o Steiner morreu. Mas ele é um antropósofo super profundo, assim, né? Também criou o trabalho de biografia humana, né? A Gudrun aqui no Brasil e ele na Holanda, que estruturaram esse trabalho do biográfico. Então, ele deu várias contribuições para a antroposofia no mundo. Então, mas ele não teve contato direto com Steiner, mas ele tinha contato com pessoas que conviveram com Steiner. Então, ele falou que ele já achava que não fazia sentido trazer, querer trimembrar a organização, né? Trazer isso para dentro de uma organização. Ele já achava que não fazia sentido, mas ele nunca leu nada, nunca tinha visto nada do Steiner falando que sim nem que não, assim como eu também nunca vi. E ele então conversou com pessoas que conviveram com Steiner e essas pessoas, ó, nos confirmaram dizendo que o Steiner teria dito o seguinte, né? Se o grande mundo não possui uma tríplice organização, ou seja, de fato, a sociedade é um arquétipo, né? Ela se expressa de forma trimembrada, mas os princípios saudáveis para uma organização social trimembrada, é isso que o Steiner trouxe. Ele não inventou a trimembração, ele trouxe assim, já que é trimembrada, quais são os princípios que trazem saúde para isso e como que a gente pode organizar a sociedade com base nesses princípios, né? Ele falou, como esses princípios não estão já instituídos na sociedade como um todo, né? Isso não existe ainda instituído, então não se pode fundar em alguma parte uma pequena autarquia, uma pequena corte que seja triple organizada, porque isso não corresponde à realidade. É claro que existe aí para os homens, né, por exemplo, numa escola, existe uma vida espiritual, naturalmente uma vida jurídica, uma vida de relação e existe, obviamente, uma base econômica. Mas aquilo que eu disse, né, o Steiner falando, aquilo que eu disse em relação ao maior, não se pode simplesmente imprimir também ao menor. Resultariam efeitos antinaturais. E isso eu tenho visto, né, eu tenho percebido em algumas escolas essa tentativa de fazer essa coisa da gestão trimembrada, né, resultar em efeitos antinaturais. O que significa efeitos antinaturais? Que assim, né, não tá com esse olhar para o que a vida pede, como eu falei antes, né? O que a vida pede? Qual estrutura nós vamos criar para apoiar os processos vivos que acontecem, né? Então, a estrutura não está sendo criada desse jeito, está sendo criada, é uma estrutura abstrata, temos que fazer uma trimembração e vamos colocar na realidade. Então, isso é antinatural, né? Não respeita o desenvolvimento orgânico da própria instituição. É nesse sentido que eu entendo o que ele diz aqui. Mas ok, então, o que que é essa tal da trimembração, né? Social?
né? Falei bastante, mas não falei ainda sobre isso, né? Então, intermediação social tem a ver com o seguinte, né? Nós, como seres humanos, nós nascemos aqui no planeta Terra e encontramos um mundo natural, um mundo material, um mundo físico, que não fomos nós que criamos, né? Então, a natureza, né? Essa vida toda natural, vida material, não foi o ser humano que criou. A gente nasceu, esse mundo é dado. E nós também somos seres espirituais, nós também habitamos, né? Um mundo, uma realidade, somos uma realidade espiritual, não apenas material, também espiritual. E também a realidade espiritual não foi uma criação humana, né? Mas, ao nos relacionarmos uns com os outros, nós criamos um mundo social. Então, o mundo social, a vida social, isso é criação humana. Nós criamos a vida social na medida que nós nos relacionamos uns com os outros. Então, as relações que nós fazemos uns com os outros é que tece, que cria a realidade social, a vida social. Então, a qualidade das nossas relações determina a qualidade das substâncias sociais que compõem a nossa vida social, né? Então, isso é uma criação humana. E o que o Steiner percebeu é que esse mundo social que é criado pelo ser humano, o que significa que nós criamos um mundo social? Nós criamos instituições, né? Instituições para darmos conta da vida na Terra, né? Então, esse mundo social que nós criamos também é trimembrado. Aqui em si já tem uma trimembração, né? Mundo espiritual, mundo natural e mundo social, né? E esse mundo social também se manifesta de forma trimembrada, né? Então, nós criamos instituições em três âmbitos diferentes. Então, por conta de nós termos esse anseio de desenvolvimento espiritual, né, por conta de sermos seres espirituais, nós temos um anseio de nos desenvolver, né, de desenvolver nossos dons, nossas capacidades, uma curiosidade de conhecer o mundo, né? Então nós criamos instituições que propiciam o desenvolvimento humano, né? Então como escolas, né? Então toda a parte educação, arte, cultura, ciência, religião, são todas instituições que os seres humanos criam, ou seja, são parte do mundo social, são criação humana, da vida social voltadas para esse desenvolvimento humano, para saciar a curiosidade, esse impulso de conhecimento e desenvolvimento do ser humano. Por outro lado, pelo fato de nós vivermos no mundo natural, nós temos necessidade de sobrevivência, né? A gente precisa se alimentar, se hidratar, se abrigar da chuva, do frio, do calor. Então, nós precisamos consumir bens materiais. Nós temos necessidade de consumir bens materiais para sobrevivermos na Terra. Então, por isso, nós precisamos criar um âmbito econômico, né? O que é o âmbito econômico? São as instituições voltadas para a produção de bens materiais, para a comercialização desses bens, voltadas para o consumo humano, né? Então, o mundo econômico, o âmbito econômico da vida social, as instituições econômicas, que são as empresas que produzem, as indústrias, né? E o comércio, são voltados, né? Ou seja, esse mundo econômico são voltados para o atendimento de necessidades do ser humano, porque precisamos sobreviver. E também criamos instituições políticas, jurídicas, né, do âmbito dos direitos, que tem a ver com o fato de nós, né, para convivermos uns com os outros, nós precisamos regular nossa convivência, né? A gente precisa fazer combinados, fazer acordos entre nós para a vida social se dar de uma maneira harmônica, senão a vida não funciona. Então, por exemplo, se eu estou na rua dirigindo o meu carro e aí o semáforo fica vermelho, eu paro o meu carro, a rua transversal, o semáforo fica verde, os carros de lá avançam. Depois inverte. Fica vermelho para eles, eles param, fica verde para mim e eu avanço, né? Isso é uma regra que nós criamos, né? Numa lei. Os seres humanos criam leis, regras, acordos para regular nossa convivência. Sem essa regulação, sem essas leis, sem esses acordos, a vida social seria caótica, né? Então a gente combina horários, eventos, compromissos, várias coisas, né? E regras, acordos, né? São que nós criamos é uma exigência, né, para vivermos bem em sociedade, na relação uns com os outros. Então, isso tem a ver com esse âmbito, com a remembração do mundo social, né? Então, nós criamos instituições, que o Steiner chamou assim de instituições da vida, do âmbito cultural, espiritual, da vida social, instituições políticas, né, de direitos, do âmbito dos direitos, e instituições do âmbito econômico, né? Então, isso que ele chamou de intermediação social, ou seja, percebe? Não foi ele que criou isso, ele percebeu que nós criamos instituições nesses três âmbitos diferentes, né? E em cada um deles nós nos relacionamos. Todos nós, o interessante é assim, ou seja, não é uma tripartição, né?
Então, a sociedade é um organismo único, que se expressa de forma trimembrada. Tem três instituições em três âmbitos diferentes. E o que que conecta esses três âmbitos? Se a gente fala que ele é único, o que que conecta? Steiner diz que o que conecta é cada ser humano. Cada ser humano atua nos três âmbitos. Não é uma tripartição, não é assim. Então, vocês aqui estão naquele grupo lá, vocês estão. Não, todo mundo atua nos três âmbitos, né? Então, claro, as instituições culturais, né? Escolas, igrejas, teatros e tudo mais, ciência, tudo mais, tem pessoas que trabalham nessas instituições, são os trabalhadores desse âmbito cultural e espiritual. Mas outras pessoas vão como aluno, como, né, um fiel na igreja, ou alguém que se beneficia da ciência, ou de uma exposição a uma obra artística, né? Então, todos nós estamos conectados, todos nós desenvolvemos nossas capacidades por conta dessas instituições existirem, né? Agora, tem pessoas que trabalham nessas instituições, não são todas as pessoas, mas está todo mundo ligado ao âmbito cultural e espiritual, assim como ao âmbito econômico, né? Pelo menos todos nós consumimos. Então, nem todos nós trabalhamos na indústria e no comércio, mas todos nós consumimos. Então, todo mundo está envolvido com a vida econômica. É a mesma coisa na vida política e de direitos, né? Nós escolhemos nossos representantes para criar as leis. Nós também, nos grupos que nós pertencemos, nós também criamos acordos entre nós, né? Então, também atuamos, todos nós atuamos nesses três âmbitos. Mas é claro, de novo, né, na vida social, na sociedade, tem instituições políticas de direitos, né, como eu falei, o legislativo, o executivo, o judiciário, que são pessoas, tem pessoas que trabalham lá, mas o que eles fazem tem a ver com todo mundo, né? Não é separado. Então, o que o Steiner quis trazer, quando então, ele teve esse olhar, né? E ele percebeu que cada um desses âmbitos é mais saudável se é regido por um daqueles três lemas da Revolução Francesa, né? Que aparentemente podem ser contraditórios. Como é que a gente vai ter liberdade e igualdade ao mesmo tempo, né? Então, o que ele percebeu que essa contradição se resolve aplicando cada princípio num âmbito diferente, né? Então, o âmbito da liberdade tem a ver com esse âmbito espiritual cultural. Então, então, o que o Steiner trazia é assim, que essas instituições deveriam ter autonomia entre si, né? Que o âmbito espiritual cultural não devia estar subjugado à política e nem à economia e vice-versa, cada um dos outros, né? Mas cada um se beneficia dos outros. Então, no âmbito cultural e espiritual, claro que a gente tem que obedecer às leis que são criadas aqui. Claro que a gente também precisa consumir bens materiais, né? E por aí vai. No âmbito político de direitos, as pessoas que se formam para trabalhar são formadas no âmbito cultural e espiritual. Também precisa comprar materiais, consumir materiais, e por aí vai, né? Então, tudo está tudo conectado, né? Mas né, a questão é o olhar é diferente, né? Então, as decisões que nós tomamos no âmbito, quem trabalha no âmbito cultural e espiritual deveriam estar voltadas para dar autonomia na atuação das pessoas que trabalham aqui, né? Então, no caso de uma escola, os professores, o pessoal administrativo, o pessoal que trabalha na manutenção, quanto mais autonomia tiverem na sua atuação, né? Ou seja, mais liberdade de atuação, é mais saudável. No âmbito econômico, né, quanto mais fraternidade nesse sentido de ajuda mútua, né? Então, a fraternidade aqui na economia tem a ver com isso, com ajuda mútua, né? Assim, de nos sentirmos corresponsáveis pela sobrevivência do todo. A palavra-chave aqui na economia é sempre olhar para o todo, né? Então, nos sentimos corresponsáveis pela sobrevivência do todo. E como é que se eu quero consumir mais que os outros, aquilo que eu consumo não fica mais disponível para outras pessoas consumirem, né? Então, se alguém consome muito, provavelmente vai faltar para outras pessoas. Então, não estou me sentindo corresponsável, né? Isso não é fraternidade. Então, ajuda mútua, a fraternidade tem a ver com isso. Como que nós nos corresponsabilizamos pela sobrevivência de cada pessoa e do todo e do planeta como um todo, né? Então, aqui tem a ver com a sobrevivência do planeta como um todo, não só dos seres humanos, né, mas do planeta como um todo. E no âmbito político-jurídico, o princípio da igualdade, no sentido da equivalência nas decisões, né? Então, as decisões que se tomam aqui deveriam ser com equivalência, né? Não deveria haver né, diferença de poder nas decisões. Alguém que vale mais a palavra de uma pessoa do que outra, né? Então, isso traz saúde para a vida de direitos. E aí, alguns exemplos que existem, a gente pode falar, nossa, mas é tão difícil isso na realidade. Existem exemplos, né? Então, as escolas Waldorf, por exemplo, carregam muito fortemente essa bandeira da liberdade na educação, né? As CSAs são as comunidades que sustentam a agricultura, né? São comunidades de agricultores e coagricultores, consumidores, que têm esse olhar fraterno também para a produção agrícola e para o consumo. E a sociocracia
que é uma forma de gestão dinâmica que também se baseia, um dos princípios principais é a equivalência nas decisões. Então tem coisas, então tem instituições no mundo atuando, colocando em prática esses princípios, né? E aí, para resumir, então, né, a esfera cultural tem a ver com liberdade, com assim, desenvolver o interesse para cada indivíduo. O que cada indivíduo tem para trazer, para contribuir no seu trabalho? Em vez de eu querer impor o que ele deve fazer, não, deixa eu abrir um espaço para ele ter liberdade, ter autonomia. Isso exige um olhar com interesse para o que cada um tem para trazer, para contribuir. O Steiner também reforça muito isso nesse livrinho de Academias Republicanas, né? O âmbito político, né, de direitos tem a ver com o grupo. Aqui é o indivíduo, aqui é como a gente dá espaço para o indivíduo brilhar, para o indivíduo se trazer, né, se manifestar. Aqui tem a ver com igualdade, pessoas num grupo que vão tomar decisões juntos, né? Então, essa igualdade que pressupõe aceitarmos que cada um é igual em direitos. Então, essa aceitação da pessoa em suas diferenças, né? Todo mundo é diferente. Então, aceitar as pessoas em suas diferenças e reconhecer que, né, diante das suas diferenças, somos todos, temos todos os mesmos direitos, né? Essa equivalência nas decisões. E a economia, como eu já falei, tem a ver com o todo, né, com o planeta como um todo. O Steiner dizia que o planeta Terra inteiro é um organismo econômico único. Então, não é que cada país é um organismo, é um indivíduo. Não, ele dizia que todo o planeta é um organismo único. É um organismo econômico, né? Então, no âmbito econômico, sempre tem a ver com o todo. Então, isso da fraternidade, como eu já falei antes, né? Esse olhar de corresponsabilidade. E aí, gente, uma reflexão. Então, como é que a gente traz isso para dentro da escola, né? Se não é o modelo que a gente vai aplicar na gestão, que a gente vai dividir em três grupos, então como é que a gente pode levar para a escola? Então, acho que tem algumas. Como é que a gente traz esses princípios, né? Então, algumas perguntas que eu quero deixar de reflexão aqui. Então, assim, se a gente vai pensar na estrutura de gestão da escola, vamos refletir sobre essas perguntas. O quanto damos espaço de liberdade para as outras pessoas atuarem a partir do seu próprio impulso, né? As pessoas que atuam, que trabalham na escola. Quanto a gente dá espaço de liberdade, ou será que tendemos a querer determinar o que elas devem fazer, né? Então, isso tem a ver com autogestão, né? A segunda, o quanto consideramos as vozes de todas as pessoas envolvidas na hora de tomar uma decisão em grupo? Ou será que tendemos a privilegiar algumas vozes? Então, o quanto a gente traz esse princípio da igualdade na tomada de decisão na escola? E o quanto nossas ações estão voltadas a atender às necessidades da comunidade como um todo? Ou será que tendemos a nos mover apenas por nossas próprias necessidades? Então, quando a gente vai falar do âmbito econômico na escola, quanto que a gente traz esse olhar para o todo, né? Para as necessidades de cada pessoa e do todo, não apenas para as minhas próprias, né? Então, a remembração social tem a ver com isso, né? É o social. O social tem a ver com a relação uma pessoa com a outra. Então, sempre tem a ver com esses princípios, como que a gente traz para as relações, não para mim. Não é que eu quero ter liberdade para mim, que eu quero ter direito de igualdade e que eu tenho que ter minhas necessidades atendidas. Claro que eu tenho também, mas não se trata de mim, se trata de todos nós, né? Então, quanto nós criamos espaços de liberdade para cada pessoa que atua na escola trabalhar com autonomia. O quanto nós criamos espaços de decisão onde há equivalência, né? Igualdade. O quanto nós olhamos para a questão financeira, econômica, com esse olhar de ajuda mútua, de fraternidade, né? E não apenas querendo olhar só para o benefício próprio, né? Então, isso são reflexões importantes para a gente levar para na hora que a gente vai pensar, ah, tá, se não tem uma estrutura de gestão única, se não é simplesmente trimembrar, então, como é que faz? Então tem princípios, né? Um princípio é, vamos olhar para a realidade, o que que é a necessidade, o que que a realidade nos mostra, a partir desses princípios, com essas reflexões, por exemplo, né? E a gente vai, então, com isso, entendendo melhor como que a gente cria, né, esses espaços de liberdade, de igualdade e fraternidade dentro da escola, né? Bom, eu falei demais, gente. Queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre isso, que eu, se der tempo, ainda vou avançar um pouco, mas já são 5 para as 9, né? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Algum comentário, alguma pergunta? Beto, meu comentário é que eu tô achando interessantíssimo, tá bom? Tô assim, super atenta, assim, tá muito legal. Ah, que bom. Então, posso continuar, gente? Vocês topam continuar eu falando aqui? Então, vamos lá, vamos lá. Então, ok. Então, como é que a gente olha para a estrutura de gestão, né?
Uma coisa que o Steiner também enfatizava, nesse livrinho que a Academia Republicanos aparece, que ele repetidamente falava assim, né? Quando ele ia lá na reunião dos professores, nessas escolas, né? A escola Waldorf na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, as primeiras escolas Waldorf no mundo, né? E também palestras que ele deu sobre pedagogia Waldorf, e também quando ele ia nas escolas conversar com os professores, com as famílias, com os professores e tudo mais, ele enfatizava essa questão da autogestão, né? Que não deve ter uma pessoa que decide pela escola, que decide pelos outros, mas que os próprios professores trabalhem em autogestão. O que que significa isso, né? Então, ele usou o termo de eles fazerem a gestão própria e ele usou o termo de academias republicanas, o modelo republicano, né? Uma gestão republicana. Por isso que esse livro chama Academias Republicanas. E ele disse, trouxe a gestão republicana como, ou seja, ele dizia o seguinte: não é o monarquismo, não é uma monarquia que alguém decide. Então, o Steiner ele refutava muito essa ideia de ter alguém na escola com poder de decidir pelos outros, né? Um diretor, ou o Estado decide, ou um dono decide, né? Então, não é a monarquia, alguém que decide pelos outros. E ele também trazia o seguinte, mas também não é o democratismo, ou desculpe, não é também o coletivismo democrático. Não é também o coletivismo democrático. O que ele quis dizer com isso? Não é que todo mundo tem que decidir tudo junto, senão é um caos. Então não é uma pessoa que decide por todos os outros. Isso é monarquia. Mas não é também que todo mundo tem que decidir tudo junto, que é o outro extremo, que é vira um caos, as coisas não andam, né? Então ele batia muito nessa tecla. Então não é nem uma coisa nem outra. O que ele propunha é o modelo republicano. O que é esse modelo republicano? Isso tem muito a ver com a autogestão, né? Na época do Steiner, ele não tinha ainda, já se falava de autogestão, mas ainda não tinha se criado formas de trabalhar com autogestão, como a sociocracia, né? Então, a sociocracia surgiu depois do Steiner. E quando eu também trabalho com sociocracia há muitos anos, uns 30 anos, quando eu olho para o que o Steiner falava com os professores, no fundo, ele tem muito a ver com o que é a sociocracia, né? Não necessariamente só a sociocracia, com os modelos de autogestão que existem, né? Com as formas de trabalhar com autogestão, né? A sociocracia é uma delas. Então, o que que é autogestão? Então, assim, como é que a gente estrutura a escola? Como que é a estrutura ideal, então? Assim, é criar condições para trabalhar em autogestão, na minha opinião, né? Então, primeiro é importante saber o que que é autogestão. Então, autogestão tem a ver com a organização administrável por seus membros, pelas pessoas que atuam na escola, né? Não é a gente vai trazer alguém de fora para alguém, pessoas inclusive o Steiner com os professores ele enfatizava muito que as decisões que os professores tomavam deveriam ser tomadas pelos professores que estavam atuantes. Um professor que estava de licença não deveria participar das decisões, porque ele falava que a fonte que jorra, a fonte que nutre, né, a vida na escola são as aulas, né? Aquilo que eu falei, o processo principal. Então, o professor que está atuando, dando aula no dia a dia, ele está conectado com a fonte o tempo todo. E dali que deveria vir a inspiração para as tomadas de decisão na escola, né? É isso, o tempo todo conectado com o propósito, com o ponto central, né, com o processo cerne. Dali que deveria surgir a inspiração para as decisões, tomada de decisão. Então, as pessoas que atuam dentro da escola, né? Tem a ver com distribuição de poder, tem a ver com clareza sobre expectativas e responsabilidades, né? Então, não é, então, tem que ter clareza. Então, isso, né, essa ideia de como é que a gente reestrutura as comissões da escola. Então, tem a ver com isso. Como é que a gente distribui responsabilidades e como é que traz clareza, quem faz o quê? Então, quando a gente traz clareza, se fica claro para mim o meu papel, as minhas responsabilidades, é muito importante para eu poder ter meu foco, focar naquilo que eu preciso fazer. Mas também é importante para as outras pessoas saberem o que podem esperar de mim, né? Então, expectativas e responsabilidades. Também é fundamental feedbacks e aprendizados rápidos, a gente precisa dar feedbacks e aprender com isso. O Stein também enfatiza muito nesse livrinho aqui, Academias Republicanas, isso de que os professores precisam conversar sobre o que acontece e aprender, né? E considera a voz de todas as pessoas envolvidas, a questão da equivalência. E não é o que, então, não é. Também não é, por outro lado, uma gestão totalmente horizontal, onde todos decidem tudo. Também não é totalmente centrado numa pessoa que decide tudo sozinha, né? E também não é ausência de estrutura, não é que não tem estrutura nenhuma, então. Não é, não tem estrutura. O fato de não ter uma receita pronta, uma estrutura única adequada, não significa que não vai ter estrutura nenhuma. E também não é o consenso entre todas as pessoas, né? Então, isso não é autogestão. Então, como é que faz, então? Se não é todo mundo decide junto,
não é totalmente horizontal, não é o consenso. Como é que faz então, né? A gente tem esse, nós somos muito habituados, na nossa cultura é muito hierarquizada, muito vertical, muito hierarquizada. Então, muitos de nós que vamos nos aproximamos de uma escola Waldorf, muitas vezes nos encantamos com uma escola Waldorf justamente porque a escola Waldorf tem essa proposta associativa, né? Então, muitos de nós têm uma alergia a essa coisa autoritária, né? De alguém decide por todos os outros e tal, essa coisa muito hierarquizada e muito vertical. Então, a gente tem, né, pela experiência da vida, a gente não gosta disso. Aí vê uma escola que é associativa, a gente se encanta e fala, opa, é isso. Então, nós temos uma tendência de, então, achar que tem que ser o contrário, que todo mundo tem que decidir junto. E fica um caos tremendo, as coisas não andam, não funcionam. Então, como é que é esse, né, esse modelo republicano, né, que ele chamou de, são os mandatos, né? Então, nós damos mandatos para grupos diferentes, né, que tem a ver com isso aqui, ó, distribuir poder, clareza de expectativa. Quem cuida do quê? Quem é responsável pelo quê? Aí tem que ter autonomia. Lembra da liberdade na atuação? Autonomia para fazer. E presta contas depois, né? E aí, se faz algo que não foi adequado, vamos dar feedback, vamos avaliar, né? E vamos aprender juntos. Então, uma forma colaborativa de funcionar em grupo tem a ver com isso. Então, assim, se tem um pequeno grupo ou uma pessoa que é responsável por algo na escola, então vamos dizer o seguinte: vai fazer uma festa do bazar de Natal. Alguém ficou responsável por alugar as cadeiras para o bazar. Vai chegar muito mais gente, não tem cadeira suficiente na escola, precisa alugar, sei lá, 100 cadeiras. A pessoa tem um orçamento determinado, tem que ser cadeiras que as pessoas possam ficar, né, de uma forma confortável para assistir às apresentações e tal, sei lá. Então, a pessoa responsável vai lá e faz, né? Foi delegado a ela o poder para fazer isso. Se ela precisa de ajuda, ela traz uma ideia e consulta um grupo maior. Ou uma pessoa que tem mais experiência que ela, que já fez isso no ano anterior, ela pode consultar quem ela achar que ela precisa consultar. Por exemplo, um grupo. Pode dizer que ela vai levar para outras pessoas da escola, quer escutar mais pessoas para ter uma ideia melhor de experiência de outras pessoas, de possibilidades de fazer, parará. Então ela vai colher ideias. E aí forma uma imagem mais ampla sobre aquela questão. E aí ela vai lá, ajusta a proposta dela e executa. Se ainda tiver dúvida, se é uma coisa. Claro, alugar cadeira para uma festa, às vezes nem precisa nada disso. Mas tem coisas complexas, tem decisões complexas que a gente precisa tomar na escola. E às vezes a gente delega. Se uma decisão complexa, a gente vai tomar com um grupo de 30 pessoas, gente, vai ser uma loucura. A gente vai levar 5 reuniões de. A gente vai programar para fazer isso em uma reunião de 2 horas, e a gente vai conseguir terminar em 5 reuniões de 4 horas e meia. Não é assim? E nem sei se consegue terminar. Então, vamos delegar para uma pessoa, um pequeno grupo. E se é algo complexo, não dá para ela resolver sozinha, ok, ela prepara uma proposta e traz para o grupo maior. O grupo maior traz sugestões, dá feedback sobre a proposta e dá sugestões. A gente não vai discutir aqui. É uma conversa rápida. Com base nisso, ela ajusta. Se ainda precisar ajustar mais algum ajuste fino, volta de novo, ouve considerações e faz os ajustes finos e pronto, né? É uma forma de funcionar muito bem de forma colaborativa. Eu trabalho com essa forma há muitos anos, tanto no processo de consultoria como assim, como a escola pode implementar também dentro da escola o seu funcionamento, né? Essa maneira é uma maneira muito boa de funcionar, né, que também se chama de aconselhamento. Então, vamos distribuirmos responsabilidades, mas eu quero me aconselhar com alguém ou com algum grupo, por exemplo, né, para poder decidir com mais propriedade, por exemplo, né? Então, essa é uma forma, isso é o meio termo, né? Nem o coletivismo democrático e nem a monarquia. É mandatos, nós distribuímos responsabilidades em pequenos grupos ou indivíduos, e eles têm autonomia para fazer. Se precisar de ajuda, pede aconselhamento. Se for algo muito complexo, houve um grupo maior, né? E vai, e toca, né? Ou seja, não é totalmente horizontal, mas também não é totalmente vertical. Não é a pessoa que decide tudo sempre sozinha, mas também não é todo mundo junto, né? Bom, deixa eu dar mais uma paradinha aqui. Alguma pergunta aqui, gente? Até aqui? Posso seguir mais um pouco. Eu vou apresentar mais 2 slides, aí eu abro para pergunta geral, tá? Pode ser? Já são 9h05, estou preocupado com o horário também. Eu vou mostrar então mais 2 slides, eu acho que é para completar o raciocínio, acho que vai ser melhor. Aí eu abro para pergunta, tá? Então, uma coisa importante, quando a gente olha, né, por exemplo, como é que a gente vai olhar para a estrutura na escola? Por exemplo, reestruturar as comissões, né? Então, tem 2 grupos na escola, assim, se a gente olha, assim, o importante é sempre olhar assim, o que que a realidade pede, né? O que que é necessário? Então, se a gente olha, o que que é necessário na escola de existir como estrutura, tem 2 instâncias
que são óbvias, né? O colegiado de professores, obviamente, precisa existir, porque a escola tem professores que dão aula e eles precisam se reunir para fazer, né, as conversas pedagógicas. E o próprio Steiner falou isso, né? Como eu disse no começo, o colegiado de professores é o coração do organismo vivo da escola. Então, é óbvio que tem uma instância que é a instância da gestão pedagógica. Ninguém tem dúvida disso, é uma necessidade real, está ligado a uma necessidade real, não é uma abstração, uma ideia abstrata que alguém inventou, né? E a escola é um organismo também jurídico, tem uma responsabilidade jurídica e econômica na sociedade, né? Então, tem um estatuto. Então, tem uma instância óbvia também na escola, que é a diretoria da associação, da mantenedora, né? A escola tem uma estrutura jurídica, tem responsabilidade jurídica e econômica perante a sociedade, responde a leis, né? Então, é uma instância óbvia que precisa existir, a diretoria da mantenedora. Ninguém tem dúvida, não é uma que alguém inventou, vamos fazer isso ali para ver como é que. Não, é uma exigência, né? É necessário. Então, isso é uma coisa inerente à realidade, né? Então, essas duas são meio óbvias. Agora, o que mais? O que mais que precisa ter de estrutura na escola? Que outras instâncias precisam ter? Então, assim como essas duas, elas existem porque elas são necessidades reais, qualquer outra instância que a gente vai criar também tem que ter uma necessidade real. Então, em vez de criar, vamos criar porque a gente viu que naquela escola tem, ou porque eu ouvi falar que é legal. Não. Que é necessidade? Que necessidade real existe? O que a realidade pede? Né? O que está precisando ser realizado na escola que as instâncias atuais não estão dando conta, que não tem ninguém cuidando, que justifique criar uma nova instância, um novo grupo, né? Esse é o olhar que a gente precisa ter para a reestruturação. Então, esse olhar da dinâmica básica da vida social. A dinâmica básica da vida social é o quê? Assim, que a relação, né, isso também veio trazido lá pelo Liverwood, pela pedagogia social, lá, né, na Holanda, já há algumas décadas. As relações sociais acontecem também de forma trimembrada, né? Então, todas as relações, né, por exemplo, se a gente vai vender alguma coisa, uma loja vende alguma coisa, uma escola que dá aula, todas as instituições, elas lidam com necessidades reais no mundo, né? Então, tem pessoas que dizem, eu preciso. Então, uma escola, as famílias falam, eu preciso de uma escola Waldorf para meu filho. Tenho necessidade de uma escola para meu filho se desenvolver, né? Então, parte da necessidade. Tudo parte de uma necessidade real. A própria existência da escola parte de uma necessidade real das famílias. Mas a escola não existiria se fossem só as famílias com necessidade. Precisa, por outro lado, ter pessoas com capacidades, os professores que dizem, eu posso dar aula numa escola Waldorf, porque eu tenho formação, desenvolvi capacidades para isso. Então, as pessoas fazem formação, desenvolvem capacidades, têm vocação para isso, têm interesse, e aí desenvolvem as competências necessárias. Então, são pessoas que podem dizer, eu posso, eu desenvolvi as competências para isso, né? E aí, no encontro entre pessoas com necessidades e pessoas com capacidades, surge a esfera dos acordos, né? Que é o nós queremos. Então, uns precisam, outros podem, juntos, todos nós queremos que essa escola exista, né? Pessoas com capacidade e pessoas com necessidade se juntam e fazem acordos para que a escola possa acontecer, para que essa prestação de serviço possa acontecer, né? Então, no fundo, as pessoas com capacidades, elas estão voltadas a atender necessidades das crianças, atender essas necessidades aqui, né? E ao fazerem isso, também desenvolve mais suas próprias capacidades, né? A gente aprende na formação, a gente se desenvolve, faz faculdade, faz formação de seminários Waldorf, os professores fazem, mas eles aprendem mais ainda dando aula, né? Se deparando com as necessidades do dia a dia da escola. Isso propicia também o desenvolvimento das capacidades. E, no meio de tudo isso, fazem acordos, né, que tem a ver com esse âmbito do nós queremos. Então, para a gente olhar para a gestão colaborativa, para uma estrutura de gestão, de autogestão, né? Uma forma de chamar autogestão, eu também costumo chamar de gestão colaborativa. Então, o curso que a Tatiane fez comigo foi um curso de gestão colaborativa, né? Então, esse olhar para a gestão colaborativa do nós queremos, como é que a gente se organiza como um grupo para dar conta dessa gestão colaborativa, de fazer juntos isso como uma associação, né? Trabalho associativo, né? Então, tudo parte do propósito comum. Está no centro sempre o propósito comum, que é o desenvolvimento das crianças e dos jovens na escola, com base na antroposofia, na pedagogia Waldorf, né? Esse é o propósito comum, isso que nos, como eu falei antes, nos nutre, nos motiva e nos inspira, né? Nos inspira, nos nutre, nos motiva, e nos conecta entre nós, né? Todo mundo que está numa escola está conectado a esse propósito comum. Pessoas na escola são pessoas muito diferentes, né? Divergem em muitos aspectos. Mas o que as faz estarem juntas
é o propósito comum do desenvolvimento das crianças e dos jovens na escola, né? Então, como é que a gente se organiza para darmos conta desse propósito comum? Então, uma primeira pergunta que surge para a gente pensar na estrutura de gestão, na organização da escola é justamente a estrutura, né? Como é que a gente se estrutura como grupo, né? Como é que a gente se organiza, como é que a gente distribui papéis e responsabilidades entre nós, né? Essa autogestão. Então, tem a ver com a estrutura de gestão, governança. É, e isso acontece nas interações que a gente faz colaborativas, nas reuniões e nas tomadas de decisão, né? Então, uma coisa é distribuir papéis e responsabilidades, quais são as instâncias que vão existir, para fazer o quê, né? Qual o limite de autonomia de cada instância. Isso é o desenho da estrutura. Agora, e o funcionamento dessas estruturas, desses grupos no dia a dia? Se dá em reuniões e tomada de decisão, que são os processos colaborativos. Então, como é que a gente, então, além de ter clareza da estrutura, definir uma estrutura clara, com responsabilidade, limite de autonomia, também é importante a gente aprender a fazer reuniões e tomar decisão de forma colaborativa, que leve em conta todas as vozes, com equivalência e tudo mais, né? Mas, então, o Steiner, ele, nesse livro Academias Republicanas, ele enfatizava muito essa questão da autogestão, né? Da escola se organizar para as pessoas trabalharem com autogestão. E a coisa emperrava porque as reuniões não funcionavam muito bem, tomar decisão também não. Então, naquela época, como eu falei, não existia ainda sociocracias, métodos, nem metodologias. Hoje em dia nós já temos isso. Então, tem métodos que nos ajudam a fazer reuniões. Então, o Steiner penou lá com os grupos de professores ao ver muitos problemas em reuniões. E a gente continua reproduzindo esses problemas nas nossas escolas, né? Mas já existem, né, métodos para isso. Então, precisamos aprender, né? A sociocracia tem métodos de reuniões, tomada de decisão em grupo. Outra coisa que o Steiner penou, né, assim, lidando com os professores, é a questão das relações entre as pessoas, né? Então, nós precisamos também desenvolver habilidades relacionais, né? De como é que a gente fala de forma franca e ao mesmo tempo respeitosa, como que a gente escuta as outras pessoas com empatia, como a gente cria laços de confiança entre nós, né? Como a gente dá feedbacks uns para os outros, né? Onde todo mundo se sente à vontade de falar o que precisa ser falado e escutar com apreciação, né? Então, como é que a gente faz, né? Cria um ambiente que nós nos apoiamos mutuamente no nosso desenvolvimento, né? Isso tudo tem como base o autodesenvolvimento, né? Porque ao nos relacionarmos uns com os outros, nós percebemos nossas limitações, nossas dificuldades. Então, o quanto eu tô, né? Cada um de nós está olhando para o nosso autodesenvolvimento, o quanto que eu aprendo de mim mesmo, né? Então, nas minhas interações na escola, eu vou para uma reunião, poxa, legal, tá funcionando bem, daqui a pouco eu fiquei com raiva de alguém, estourei, puxa vida, então eu acabei não contribuindo como eu gostaria, acabei atrapalhando em algum âmbito ali na escola. Então, como é que eu aprendo com isso? O que que é o fato de eu ter feito isso? O que que isso pode trazer de aprendizado para mim mesmo, para eu melhorar minha forma de atuar, para atuar melhor na escola, né, daqui em diante? Então, esse olhar do autodesenvolvimento. Isso o Steiner enfatizou, isso a vida inteira ele enfatizou para todos nós, né? A questão do autodesenvolvimento é fundamental. Então, gente, é isso que eu queria trazer a princípio. E então, vamos abrir para se tem perguntas aqui, comentários. Imagino que tenham, né? Vocês estão aí nas escolas, com esse olhar, puxa, como é que a gente organiza, estrutura a gestão, como é que a gente estrutura as comissões e tudo mais, né? Então, digam aí dúvidas, perguntas, comentários. Diga, Kelly. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela palestra, muito bom. Gostei muito. Bom. Gratidão. E eu fiquei com vontade de ouvir um pouco mais sobre esse lado desse último slide que você colocou sobre o autodesenvolvimento. Como Uhum. seria isso na comunidade como um todo? Legal, boa. Então, bem interessante essa pergunta, porque, assim, bom, eu trabalho, né, com base na antroposofia já tem muito tempo, né, uns 30 e poucos anos. Mas, quando eu comecei a atuar como consultor, já tem mais de 20 anos, eu tinha essa ideia, assim, esse âmbito do é fundamental o autodesenvolvimento, né? Mas esse é um âmbito muito privado, né? Isso é de cada um. Eu não posso exigir que o outro se autodesenvolva, não posso cobrar, forçar alguém a se desenvolver, né? Não posso. Mas, então, eu falei, poxa, então eu tenho que, né, deixar um espaço para as pessoas buscarem por si mesmas. O que eu fui aprendendo na prática é que dá para fazer muita coisa também na escola. A gente não pode obrigar, claro, não pode forçar, claro. Mas, primeira coisa importante, eu acho que quando a gente vai contratar alguém para trabalhar na escola, é importante, né? Eu acho assim, a gente tem que avaliar se
se a pessoa tem as competências técnicas necessárias, né? Se é um professor, se fez seminário Waldorf, se tem formação em pedagogia, se sabe trabalhar com crianças, se tem esse dom, se tem essa vocação, né? Se é alguém que vai trabalhar no administrativo, é a mesma coisa. Se gosta de números, de planilhas, de métodos, sei lá, né? Se tem essa conexão, tem formação na área e tal. Então, né, as competências técnicas tem que ter. Mas eu olharia para mais três aspectos ao lado das competências técnicas. Primeiro, se a pessoa tem realmente conexão com o propósito da escola. Ela está conectada, ela realmente é algo que mobiliza ela, que ela se conecta. Um segundo aspecto, se ela tem disposição de trabalhar de forma colaborativa. Se é uma pessoa que tem gente que é assim, né? Não gosta muito de trabalhar com gente, de se relacionar, prefere fazer tudo sozinho. Então, talvez tenha que buscar um outro trabalho, né? Para trabalhar numa escola associativa, é importante que a pessoa tenha uma disposição de trabalhar de forma. Claro que a pessoa pode não ter competências para isso ainda, né? Nós não temos ainda todas as competências necessárias, mas a pessoa tem que ter uma disposição tem que gostar, querer e aprender com o tempo, né? E o terceiro elemento, eu acho que também tem ter essa disposição para o autodesenvolvimento. Então, eu olharia para isso. Uma pessoa que tem uma disposição, uma abertura para se autodesenvolver, se a gente traz um ponto de melhoria para a pessoa e a pessoa refuta, será que ela tem abertura para o autodesenvolvimento, né? Então, é uma questão. Mas o que eu acho que dá para fazer no dia a dia, a gente pode criar espaços que propiciem o autodesenvolvimento. Então, na escola, a gente pode criar espaços, criar atividades onde a gente se conecta como ser humano, onde cada um pode ser quem é, né? Hoje em dia tem, né, também muito falado esse tema da vulnerabilidade, né? Da gente se vulnerabilizar, da pessoa se mostrar como realmente é, né? Então, como é que a gente cria um ambiente na escola que eu chamo de comunidade de desenvolvimento, né? Como a gente cria um ambiente seguro na escola, onde cada um. Também a gente não vai ser ingênuo, né? Ah, não, então vamos lá, todo mundo vai ser quem é. Eu vou lá e falo todos os meus problemas, minhas dificuldades, aí a pessoa vai falar, e o Beto não serve para trabalhar aqui, o cara é cheio de problema, né? Só que todos nós temos nossos problemas, né? Então, o que vejo acontecer muitas vezes é assim: então, na escola tem lá reunião dos professores. E aí, o Stalin também fala muito disso. A reunião dos professores, os professores deveriam trazer o seu dia a dia das salas de aula, o que está aprendendo, o que está fazendo, que dificuldade está tendo. Aí um aprende com o outro e um ajuda o outro. É um espaço de aprendizado mútuo e de ajuda mútua, né? Então nós podemos criar esse espaço em vários âmbitos da escola, não só na reunião dos professores. Mas o que acontece, né? A reunião dos professores, do ponto de vista do Steiner, esses são aspectos fundamentais, né? Espaço de aprendizado mútuo e de ajuda mútua. O que eu vejo muitas vezes é assim, todo professor tem dificuldade, né? Claro, às vezes tem uma dificuldade com alguma família, está encontrando uma solução com alguma criança que tem alguma dificuldade de aprendizado, o professor está buscando uma solução, não sabe ainda como fazer, né? É assim a vida. Então, esse espaço era para as pessoas trazerem isso e se ajudarem mutuamente. Mas, o que que acontece muitas vezes é que ninguém fala nada. Porque se eu falo de uma dificuldade que eu tenho, os outros vão achar que eu não sou um bom professor. Então, eu vou ser bobo de falar? Não vou, né? Porque o que falta nesse caso? Falta nós criarmos realmente um espaço seguro, onde todo mundo vai saber, não, o que eu falar aqui vai ser escutado com atenção e com interesse, vai ser levado a sério, e todo mundo vai falar de si. Não é só eu que vou falar, né? Então, se a gente cria esse espaço onde todo mundo se sente seguro para falar, porque sabe que está todo mundo, todos somos humanos, estamos todos no mesmo barco, todos precisamos nos desenvolver, então isso propicia o autodesenvolvimento, né? Então, a gente pode criar esses espaços de conversa, espaços seguros de conversa, de apoio mútuo ao desenvolvimento. E isso é um impulso muito grande para as pessoas se desenvolverem, né, individualmente também, né? Então, o autodesenvolvimento tem a ver com isso. Como que eu me torno aprendiz de mim mesmo, das minhas luzes, das minhas sombras, das minhas qualidades, das minhas dificuldades, né? Todos nós temos qualidades, temos aspectos brilhantes e todos nós temos dificuldades, né? E, então, eu posso aprender das minhas dificuldades e das minhas qualidades, né? E se a gente se apoia mutuamente nisso, a gente potencializa o autodesenvolvimento na escola. Faz sentido, Kelly? Sim, com certeza. E acho que é um pré-requisito, né, para estar na comunidade, estar aberto para esse olhar, né, para esse desenvolvimento como, né, Sim, como um e com o todo, né? sim. Eu acho que assim, é importante ter esse olhar de o que nós estamos fazendo aqui na escola mesmo, né? Então, assim, nós temos um propósito comum, nosso foco é o desenvolvimento das crianças e dos jovens aqui da escola, né? E nós nos desenvolvemos. Para podermos propiciar esse desenvolvimento para eles, nós precisamos também nos autodesenvolver.
né? Porque o exemplo próprio é a principal fonte de desenvolvimento, né? Então, essa questão de temos um propósito comum, então como é que a gente cria uma comunidade de desenvolvimento? Sabe? Se a gente traz isso à consciência, acho que muita coisa pode melhorar, né? Aí muitas tretas, muitos conflitos, muitas questões que surgem, peraí, gente, a gente está aqui para se apoiar, para se desenvolver. Às vezes fica discutindo, brigando com uma coisa, não tem nada a ver mais com o trabalho da escola, né? Diga, Débora. Sobre isso que você está falando, desse tipo de reunião, tem um método também? Tem, então tem, claro. Né? Então tem métodos de reunião para tomada de decisão em grupo, tem método, tem forma de trabalhar de distribuição de responsabilidades, né? E tem também quando a gente tem métodos para feedbacks, né, de desenvolvimento mútuo, e também eu tenho trabalhado nos últimos tempos nisso, assim, como que a gente cria, estrutura um método que a gente chamou, né, no colaborar, que a gente chamou de GAMA, Grupo de Apoio Mútuo ao Autodesenvolvimento, né? Existem alguns métodos, né? Então, por exemplo, a teoria U tem alguns métodos de compartilhamento em grupo, tem um pessoal que chama Fórum Tendril, são fóruns que foram criados com CEOs, jovens CEOs, né, um grupo internacional que, que junta jovens CEOs de empresas de diversos países, e eles criaram também fóruns de conversa, de apoio mútuo, e tem uma organização que chama Catalyst, que trouxe isso para os empreendedores sociais, né? Que eles chamam de Fórum Tendril. Então, também são conversas, né? Um grupo de empreendedores sociais que se encontram regularmente para se apoiarem mutuamente no seu desenvolvimento. E criar um método também para essas conversas, né? Então, a gente da Colaborar, a gente, né, tem estudado, trabalhado com essas coisas e criamos o nosso próprio método, assim, para trabalhar com isso. Não sei se atendeu sua pergunta, Débora. Sim, legal. Então, o Alain colocou aqui o que é antroposofia e como Steiner pensou a execução da antroposofia nas escolas Waldorf. Bom, isso é uma longa, né, essa resposta acho que não caberia aqui no tempo que nós temos. Mas a antroposofia, né, segundo Steiner, é uma ciência espiritual, tem esse olhar de ampliar a ciência natural, né, com uma visão espiritual do ser humano. E aí tem várias aplicações práticas da antroposofia, uma delas é a pedagogia Waldorf. Então, as escolas Waldorf, né, trabalham com pedagogia Waldorf, que é uma atuação prática que tem essa base nesse olhar científico espiritual, nesse olhar espiritual do ser humano. Mas por que científico espiritual? Porque é um olhar espiritual que não pretende ser uma viagem, né, uma elucubração, mas assim, com o pé no chão. Como que a gente percebe o que há de espiritual no desenvolvimento humano com os pés no chão, né? A partir do que a gente observa da realidade, né? Então, a pedagogia Waldorf tem a ver com isso. As escolas Waldorf estão ligadas à antroposofia, né? Por conta disso. E aqui a Rossi. Atualmente, em torno de 40% das médias e grandes empresas também levam em consideração, na hora da análise do currículo profissional, o quanto ela está alinhada com o propósito da empresa. Isso já é ótimo, perfeito. Essa questão do propósito está muito forte nas organizações, né? Eu dou consultoria para muitas empresas, né, já há muitos anos. Isso está muito forte nas organizações, né? Com certeza. Muito legal. Muito bem, gente. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Certo. Liga, Jefferson. Aproveitar acho que o silêncio aí, mas primeiro dizer obrigado aí pela aula de novo. Valeu. Parabéns aí a Tati pela iniciativa junto com a turma da Guaí, né? Feliz de ver algumas carinhas conhecidas aqui. Eu acho até para contribuir com a questão que foi trazida do autodesenvolvimento, né? A gente que está numa escola Waldorf, a gente já está no movimento altruísta, né? Assim, a gente buscou isso por causa dos nossos filhos, né? Então, talvez isso pode ser uma porta de entrada para esse autoconhecimento. E aí, trazendo, por exemplo, o que a gente está vivendo aqui, eu tenho três filhos, né, na Veredas, com um no terceiro, outra no quinto, outra no sétimo. A gente montou um grupo de pais do quinto ano para ler o livro A Criança aos 12 anos, né? Legal. Então,
já é uma grande oportunidade da gente, esse livro, né, que é um marco muito importante na criança, tem a criança aos 9 anos também, que eu acho que é uma outra oportunidade da gente se juntar a pais e ler, porque você consegue entender o que o professor passa dentro da sala de aula, né? Então isso é uma oportunidade rica da gente conseguir ter esse olhar empático, e eu sei que na pedagogia Waldorf isso já é mais intenso do que nas escolas tradicionais, essa aproximação do professor, que é um professor de classe que está acompanhando essa criança durante muitos anos, né? Os professores e os pais, mas eu acho que existe ainda mais oportunidade dessa aproximação e um grupo de estudos, né? Não importa a quantidade de pais, lá o quinto ano da Vereda são 28 alunos, se eu não me engano, e são 9 pais que estão participando. Mas eles já causam, né, uma energia, porque a gente manda a ata depois no grupo, os pais que não podem acompanham, mas aproxima, né, e a gente consegue ter esse olhar empático e promover essa aproximação entre pais, né, professores, e com isso você promove um ambiente para o autodesenvolvimento, porque uma vez você está olhando para um determinado ponto que a causa desse encontro é o filho, né, e esse período importante que ele está vivendo, né, mas isso busca faz com que a gente reflita sobre vários outros aspectos daquela vida e daquela relação. Então a gente foi também, tem pais que também têm filho no sétimo como eu, a gente também levou esse olhar para a professora do sétimo ano. E o que eu quero dizer com isso? Que promove esse encontro, né? E como o Beto trouxe, a gestão da escola ela é feita em conjunto entre pais e professores. Então, com essa aproximação, ela é rica em todos os aspectos, para a escola e também para o autodesenvolvimento de cada um dos pais e em conjunto com os professores, né? Então, enriquece muito mais essa relação e esse convívio, né? Então, mais ou menos poderia ser um dos caminhos, né? Também nasceu um outro movimento de pais homens, né, do quinto ano, se encontrar para fazer o trabalho do bazar que vai ter, que antes eram as mães que faziam, agora os homens estão se encontrando e trabalhando autodesenvolvimento nessa questão masculina também. Então, existem várias oportunidades que dentro de uma escola Waldorf é muito mais favorável para a gente se encontrar e se autodesenvolver, né? Legal, obrigado, Jefferson, muito legal. Então, essa questão, né, do um grupo de estudos, um grupo de trabalhos, né, manuais, coisas assim, são grupos que propiciam esse encontro entre as pessoas, né, e essa busca do conhecimento, do desenvolvimento, né? E então isso é fundamental. O que caracteriza uma escola Waldorf, né? Primeiro, é uma escola, a educação é fundamental, né? E a base antroposófica, né? Então, educação e antroposofia são características fundamentais de uma escola Waldorf. Então, a gente ter grupos de estudos que estudam antroposofia ou pedagogia Waldorf, isso é fundamental, né? A gente está conectando a educação e a antroposofia. Então, são grupos de estudo, de desenvolvimento, de conhecimento, né? Agora, o que eu acho que a gente também pode dar um passo, que é, assim, a questão do autodesenvolvimento. Porque, claro, que quando eu aprendo algo sobre a pedagogia Waldorf, sobre a antroposofia, eu estou me desenvolvendo, né? Isso é um autodesenvolvimento. Mas tem esse autodesenvolvimento mais profundo, que é como que eu aprendo de mim mesmo, né? Como que eu aprendo das minhas emoções, das minhas dificuldades, né? Aprender um conteúdo é fundamental para o autodesenvolvimento. Mas tem uma camada além, né? Mais profunda, que é como que nós criamos entre nós uma comunidade de desenvolvimento onde nós nos apoiamos nas nossas dificuldades. Então, puxa vida, eu fico com raiva às vezes, puxa, por causa disso, a gente se abrir mesmo e se apoiar, né? Então, assim, puxa, eu fiz uma coisa que o grupo. Não estamos no grupo de estudo, por exemplo. Aí aconteceu uma coisa que o pessoal não gostou do jeito que eu falei. Então, se a gente tem espaço para falar sobre isso, vamos conversar sobre isso? O que é que eu posso aprender para melhorar, né? Então, essa é uma camada ainda mais profunda de autodesenvolvimento, né? Muito bem. Mais algum comentário, pergunta? Ô Beto, não sei se você me Diga. escuta. Sim, sim. Eu estou no carro aqui, por isso que eu estou sem imagem, porque vai ficar escuro, não vai adiantar nada, a câmera está fechada por isso. Ah, Eu só queria fazer uma complementação da pergunta que eu fiz aí no chat, que é o seguinte: uma vez que a antroposofia, né, tem ali uma estrutura que junta tanto a ciência como essa parte espiritual, né, científico, esqueci a palavra que você usou, mas que une esses dois pontos, né? Uma coisa que eu tenho pensado assim no último tempo, até que ponto a gente deve levar o Steiner como referência, né? Uma vez que muita coisa no mundo mudou, né? Então, ele morreu, por exemplo, faz 100 anos, né, que Steiner morreu.
E o que a gente pode adaptar, né, para a antroposofia, que hoje não cabe mais se a gente for pensar como há 100 anos atrás, né? Legal. Então, até para não ter assim um caráter, acho que dogmático, né, que é um perigo que as escolas Waldorf, assim como qualquer outra instituição, né, seja religiosa, educacional, social, enfim, adota um princípio de uma pessoa, né, eu acho que a gente corre o risco de tornar ela quase um deus. Então a gente não pode refutar nenhuma palavra, nenhuma forma que ele pensou, que ele colocou. Né? Então eu penso nesse sentido, né? Como que a gente pode ter proteção, né, de não se tornar uma escola teocrática em vez de sociocrática, né, levando em consideração isso. Por exemplo, o que ele pensou do futebol, que é um tema super polêmico, né, nas escolas Waldorf. Né? Então, o que ele pensou do futebol há 100 anos atrás, né, e o que o futebol é hoje, né, por exemplo, para se até que ponto a ciência do Steiner parou no tempo, né, não como todo, né, mas alguns pontos assim acabaram evoluindo e outros não, né? Então, qual o parâmetro para isso? Como que a gente poderia ter uma forma de se organizar dentro da antroposofia que às vezes precisa levantar alguma questão, às vezes precisa colocar alguém suspeito para a gente não correr o risco de Steiner falou, pronto e acabou. Que eu acho que muitas vezes a gente acaba escutando isso, né, ao longo da vida, né? É, Então, é, Steiner disse, a antroposofia diz, então é isso, pronto e acabou. Obrigado. legal. Então, essa pergunta é fundamental, né? Eu acho que isso aí para mim, na verdade, é a base da antroposofia, né? A antroposofia não deveria ter nenhum dogma como base, né? Não é a proposta do Steiner, né? Então, eu acho que realmente não tem que tratar o Steiner como Deus, endeusar de jeito nenhum, né? Nem ele queria isso, né? Tudo que ele trouxe tem que ser, nós temos, e por isso que é ciência, por isso que é ciência, né? Ciência espiritual, porque nós temos que partir da observação da realidade, né? Então, por exemplo, o Steiner, nesse livrinho Academias Republicanas, aparece ali ele falando com os professores, não, mas vocês têm que aprender dos alunos, da realidade, tarará, tarará. Ele fala, claro que tem os princípios, né, do desenvolvimento da criança, que eles, né, aprenderam com o próprio Steiner, mas o importante é o que que a própria realidade mostra, né? O que que as crianças atuais. Ele fala o seguinte, olha, é claro, em 1919, quando criou a escola, ele estava em 1924, né? Ele falou assim, não, mas aquilo que era de 1919, as crianças de hoje, 5 anos depois, não são iguais àquelas de 1919. Ele falou isso com 5 anos de distância. Claro que 100 anos é muito mais do que 5, né? Então, ou seja, percebe? Ele mesmo trazia isso, né? Que a gente tem que estar sempre conectado com o que a realidade nos mostra. E isso, para mim, é uma base fundamental da antroposofia, que é essa base fenomenológica, né? Que o Steiner bebeu do Goethe. Então, isso é fundamental, questionar e olhar para o que a realidade pede, né? Atual, no Brasil, na cidade X, né? Então, isso é não ter dogma. Então, por exemplo, ter uma fórmula pronta de um modelo de gestão, isso é dogmático, né? Porque está pronto, né? Então, olhar para o que a realidade mostra é o contrário do dogmático, é fenomenológico, né? A partir da realidade, Então, como é que a gente organiza a gestão da escola a partir do que a realidade mostra, não a partir do que alguém acha que tem que ser, né? E as contribuições principais do Steiner têm a ver com isso, são princípios do desenvolvimento humano. Claro que podem mudar também esses princípios, né? Só que são princípios que, assim, um princípio, uma coisa é assim, ó, o Steiner trouxe exemplos de aplicação prática. Um exemplo de aplicação prática, ele trouxe que era conectado à realidade daquelas pessoas, daquele país que ele estava naquela época, né? Então, com base nos princípios, olhando para aquela realidade, tem uma aplicação prática. Em outro local, em outra época, a aplicação prática pode ser muito diferente, com base nos mesmos princípios, né? Então, por exemplo, um princípio, olhar para os fenômenos da realidade, isso é um princípio, né? Isso não precisa, né? E de lá para cá isso não mudou, que justamente tem a ver com a pergunta que você trouxe, né? Então, como é que a gente parte sempre do que a realidade nos mostra? E aí, em cada lugar, em cada momento, a aplicação prática vai ser diferente. Pode ser diferente, né? Então, o importante na escola, o professor, né, as pessoas que atuam na escola,
principal de tudo é a gente se desenvolver nesse sentido, de aprender da própria realidade, né? E estudar antroposofia também ajuda a aprender da própria realidade, né? Bom, não sei se ficou claro para o que você perguntou aí. Muito bem. Quem Ficou sim. mais? Diga, diga. Bom, já está 9h35, gente. Alguém tem mais algum comentário? Podemos encerrar? Tati, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, Beto. Foi muito bom estar com você essa noite e poder proporcionar essa clareza para todos nós e deixar um gostinho aí, né, de aprender mais. Que o autodesenvolvimento requer isso, que a gente esteja em busca, né, de conhecimento a todo momento. Muito obrigada, viu? E agradeço a todos que estiveram aqui com a gente até este momento. Legal. Obrigado também, gente. Valeu, muito bom. E, ó, eu vou deixar aqui no chat, quem quiser, eu vou deixar meus contatos aqui, tá? Então, tem o link, como é que chama? O Instagram do Colaborar, tem o site da Colaborar, que é minha empresa, né? Também vou deixar meu WhatsApp aqui, tá? Então, quem quiser entrar em contato, fique à vontade, tá? No site tem lá os cursos que a gente dá. Quem quiser também trocar uma ideia, perguntar qualquer coisa, fique à vontade de fazer contato, tá bom? Então tá bom, gente. Então quem quiser ligar o microfone aí para dar um tchau, boa noite, ou quiser escrever. Então valeu, gente. Boa noite, bom descanso. Boa Valeu, noite. gente. Boa Boa noite. semana. Boa noite, Boa Beto. noite, boa Boa semana. noite. Ah, valeu. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.